para que eu possa ter acesso ao judiciário, eu preciso cumprir duas condições da ação: a legitimidade e o interesse. Significa dizer que se eu não sou parte legítima ou réu, ou mesmo não tenho interesse de agir, o juiz vai poder extinguir o processo sem resolver o mérito. O processo vai ser extinto, mas sem resolver o mérito. É que aqui vem o grande ponto. Coloquem as condições da ação, interesse e legitimidade, coloque aqui no cantinho, stand-by na berlinda, tá? Mas eu já antecipo que não basta cumprir as duas condições da ação para ter uma decisão que resolve o mérito. Tá? Além de cumprir as duas condições da ação, tem certos requisitos que a gente chama de pressupostos processuais, que, se forem descumpridos, também não vai ter decisão que resolve o mérito. E vai lá para o artigo 485, diz lá, o juiz identificar falta de legitimidade, falta de interesse, ele extingue sem resolução do mérito. Mas tem outras hipóteses, que são exatamente os pressupostos processuais. Então, para além das condições da ação, você tem que cumprir outros requisitos. E aí sim o processo fica lindo, maravilhoso, para finalmente ter a solução do conflito. Tá? Então, vamos agora estudar esses pressupostos processuais. O conceito, primeiro, que seriam os pressupostos, né, processuais. Eles se somam às condições da ação e são requisitos básicos para que o processo possa se desenvolver de maneira válida e finalmente chegar a uma decisão que resolva o conflito, que diga se tem direito a partilhar os bens, se tem direito a alimentos, se tem direito a uso capião, se tem direito ao despejo, à reintegração de posse, à indenização, à cobrança da dívida, à rescisão do contrato, à devolução dos valores pagos, etc. Tá? Se você não cumpre as condições da ação e os pressupostos que vamos estudar hoje, já era. O juiz vai extinguir a atuação dele no processo, ele vai extinguir, mas ele vai extinguir sem resolver o mérito, sem resolver o conflito, que é o principal. Tá bom? Contudo, nós temos dois tipos de pressupostos processuais. Tá? Nós temos os pressupostos de existência e os de validade. Qual a diferença? A diferença é que os pressupostos de existência, se eles não estiverem presentes, sequer eu posso dizer que existe um processo. Então, sequer o processo existiu, por exemplo, demanda. Se não tiver uma petição inicial, um ajuizamento de uma ação, sequer existe o processo. Jurisdição. Se o protocolo tem ação, mas o protocolo na prefeitura, no Museu Emílio Gueild ou no PROCON, tenho demanda, mas eu não tenho a jurisdição, porque eu protocolei no lugar errado. Então, sequer o processo existe. Diferentemente dos pressupostos de validade, que o processo ele já existe, mas para ele se desenvolver de maneira válida, eu preciso preencher outros requisitos. Então, vamos estudar primeiro os de existência, ou seja, se não estiverem presentes, sequer eu posso falar que existe um processo. O primeiro deles é a existência de uma petição inicial, de uma demanda. Tá? Então, se você chegar para mim e dizer assim, o Guilherme, olha, professor, é o seguinte, um banco descontou R$1.000 da minha conta, e aí eu tenho um processo contra ele, eu vou dizer, ajuizou a ação? Não, então não tem processo. O João Vitor diz o seguinte, professor, eu quero me separar da minha esposa, me divorciar, partilhar os bens, eu estou com esse processo aí. Bom, já ajuizou a ação? Então não tem processo, não existe processo. Olha, professor, o sujeito bateu no meu carro, eu já tenho um processo já contra ele. Entrou com ação? Não, então não tem processo. Tá? Até porque o judiciário é inerte. Se uma das partes prejudicadas não procurar a jurisdição, não entrar com ação, né, sequer vai existir o processo. O judiciário não pode atuar de ofício. Né? Ele precisa ser provocado. Além disso, não basta ter demanda, não basta ter uma ação ajuizada. É preciso que ela seja proposta perante um órgão jurisdicional. E eu não estou nem falando que seja um juiz competente, porque a competência é um pressuposto de validade. Pressupõe que o processo existe. Eu estou dizendo que tem que ser protocolado no judiciário. Então, se você protocola uma reclamação trabalhista numa vara civil ou numa vara de família, se descumpre aí um requisito de desenvolvimento, de validade. Mas o processo já existe.
Você protocolou no judiciário, até porque nós temos um mecanismo do juiz incompetente remeter para o competente. Então, o processo existe. Agora, se você protocola na prefeitura, no governo, no IBAMA, na Cefim, na Receita Federal, aquela situação, já era, não existe processo ali. Judicial, né? Pode até ter um processo administrativo. Agora, por exemplo, é muito comum as pessoas terem uma visão equivocada do PROCON. Pessoas assim que nunca estudaram direito, elas pensam assim, nunca estudaram curso de direito, né? Elas pensam assim, que elas vão lá no PROCON reclamar de uma loja, reclamar de uma concessionária, de uma companhia aérea, elas pensam que muitas pessoas pensam que aquilo ali é um processo judicial. Não, gente, aquilo ali não é um processo. O PROCON tenta conciliar. Mas se não tiver acordo, o PROCON não tem o poder de decidir, de penhorar, de condenar. Não pode fazer isso. Tá? E então, por quê? Porque você está ali diante de um órgão que não faz parte do judiciário. Tá? Então, o segundo requisito, né, pressuposto de existência, é que além de ter uma petição inicial, essa petição inicial tem que ser apresentada perante um órgão jurisdicional. Pois bem, e a última hipótese é que só existe o processo se o réu for citado. Por quê? A citação é um ato processual que comunica o réu a existência de um processo contra ele, facultando a este réu que ele possa, se quiser, apresentar a sua defesa, participar do processo, recorrer. Se ele não quiser, tudo bem, vai correr a revelia, né? Mas pelo menos ele tem que ser citado. Claro que a doutrina coloca algumas situações que não vai ser necessária a citação. São duas hipóteses que o processo é válido, existe, mas que não houve citação do réu, que vocês vão estudar semestre que vem, em processo civil de conhecimento, que é a improcedência liminar do pedido e o indeferimento da petição inicial. Existiu, mas o réu não foi citado. Mas são exceções. Via de regra, enquanto o réu não for citado, pode pintar e bordar, ter testemunha, sentença, condenação, aquilo ali não vale de nada. Sequer existe o processo. Tá? Justamente porque a citação, ela não é um vazio, um requisito formal vazio. A citação, ela visa promover o direito de contraditório, né? Que o réu possa, de fato, tentar influenciar, participar daquele processo. Bom, vamos partir do pressuposto que o réu foi citado, que a petição inicial foi ajuizada e que foi ajuizada no órgão jurisdicional. Tá ótimo para ter a sentença de mérito? Não. Ah, mas a parte é legítima e tem interesse de agir. O réu foi citado, foi no órgão jurisdicional e a petição inicial foi protocolada. Tá bom, o juiz pode sentenciar? Não pode. Porque além dos pressupostos de existência, eu preciso cumprir outros, que são os pressupostos de validade, para que o processo possa se desenvolver de maneira válida. Ele já existe, portanto, é por isso que alguns autores não gostam de chamar de pressuposto, gostam de chamar de requisitos de validade. Porque pressuposto é aquilo que pressupõe. Aqui já seriam requisitos, porque já pressupõe que o processo existe. Então, para ele se desenvolver de maneira válida, eu preciso preencher alguns requisitos. Se o réu. Se o réu não foi citado, não por indisposição da jurisdição, mas pelo desconhecimento de seu domicílio. Perfeito. Acompanhe os ritos. Vamos chegar lá, Wanda. A pergunta da Maria é interessante. Se o réu não for localizado, não tem importância, porque existe uma modalidade de citação válida que é exatamente para quando o réu não é localizado em nenhum lugar. E a citação é válida, a citação por edital. Tá? A gente tem aqui a citação. A citação será feita por correio, por oficial de justiça. Aí tem lá, por edital. É citação válida. Tá? E a ação por edital, ela é feita justamente quando desconhecido, ignorado, inacessível. Simplesmente a pessoa sumiu do mapa. Porém,
para eu considerar que a pessoa está em local incerto e não sabido para fazer a citação por edital, para ela ser válida, tem que cumprir isso aqui, ó. Tem que ser infrutífera a tentativa de localização nos endereços que a pessoa tem em cadastros públicos. Então, eu tenho que mandar um ofício para a CELPA, para a Receita Federal, para a CEFIM, para a Cefa, órgãos fiscais, para concessionárias de energia elétrica, por exemplo. E aí sim, COSAMPA ou então CELPA, aí sim o juiz vai tentar em todos aqueles endereços. Não encontrou, aí o juiz pode presumir que a pessoa está em local incerto e não sabido. E aí faz a citação por edital. Mas a citação por edital é citação. E é citação válida. Por isso que não tem aquele negócio, a pessoa ninguém sabe. Essa pessoa que comprou um boi, um cliente meu uma vez me falou isso. Essa pessoa comprou um boi de mim, tá faltando 50 mil reais. Mas ninguém sabe. Já vou chegar lá, Bianca. Mas ninguém sabe onde ele está. Poxa, eu não vou poder entrar com a ação. Pode sim. Sem problema nenhum, porque tem a citação por edital para isso. Agora, o juiz não vai dar a citação por edital assim. Ele vai precisar ter os endereços que tem em órgãos públicos para poder fazer isso. Agora vem a segunda pergunta. Como saber esses endereços de órgão público? Quem manda o ofício? Tem duas opções. Uma, você entra com a ação dizendo que não sabe onde a pessoa mora e pede que o juiz mande ofício para a CELPA, para a COSAMPA, para a CEFIM, para a Receita Federal e para a CEF. Tá? O DETRAN. Né? E o juiz pede. Mas pode também você mesmo solicitar administrativamente. Só que aí eles vão fazer pouco da sua cara. Melhor que pedir para o juiz, o próprio juiz mandar esse ofício. Eles levam mais a sério. Tá? Pois bem, agora o processo existe. Eu preciso, então, cumprir outros requisitos de desenvolvimento válido do processo. Vamos aqui para o primeiro. Não basta ser qualquer petição inicial, porque ter a petição inicial já é um requisito de existência. Não basta ter. Agora é mais que isso. A petição inicial precisa ser apta. E o que é uma petição inicial apta? É a petição que cumpre os requisitos do artigo 319. Então, o que é uma petição que cumpre esses requisitos do 319? Ela tem o endereço, ela tem a qualificação do autor e do réu. Se não tiver, pede para o juiz os ofícios. Isso está permitido. Caso não disponha, pode requerer ao juiz as diligências. Então, não é desculpa. Mas eu não tenho as informações do réu, especialmente o endereço e o CPF, que é o principal. Pede para o juiz fazer as diligências. Está aqui, ó. Se não dispõe dessas informações do inciso 2, pede para o juiz, não tem desculpa. Mais que isso, eu tenho que apresentar os fatos, os fundamentos jurídicos e, principalmente, o pedido, que é o que delimita a atuação jurisdicional. E apresentar um valor da causa com o consequente pagamento de custas. Ou pedir a justiça gratuita. Então, gente, se eu faço uma petição inicial de qualquer jeito, sem falar quem é o réu, sem endereço, sem colocar o meu pedido, sem especificar o que aconteceu, os fatos, o que vai acontecer aqui? Em razão do princípio da primazia de mérito, o juiz vai me dar 15 dias para eu sanar. Quando ele identificar que a petição inicial não preenche esses requisitos que eu falei, ele vai dar 15 dias para eu sanar. Então tem uma oportunidade para sanar, para poder o processo ser válido. Mas, e se eu não sanar esse vício? Qual é a consequência? Não vai ter solução do conflito. O juiz não vai resolver o conflito quando ele indeferir a petição inicial, que exatamente é extinguir o processo. Sem resolver o mérito, porque ele já te deu oportunidade para pagar as custas, para fazer o endereço do réu, para apresentar o pedido, e você não cumpriu. Aí sim, ele vai indeferir a sua petição e ele não está resolvendo o conflito. Aí você me pergunta, poxa, professor, mas e aí se depois eu encontrar o endereço, se depois eu conseguir o dinheiro para pagar as custas? Não tem problema, não houve coisa julgada. Por isso que diz o artigo 486, ó. O pronunciamento que não resolve o mérito não impede que proponha de novo a ação. Mas ele não vai resolver o mérito nessa oportunidade. Tá?
Prosseguindo. Segundo, esse primeiro requisito, veja, a petição inicial, ela não pode ser apresentada de qualquer jeito. Eu vou falar o seguinte, olha, eu quero 10 mil reais do Bradesco. Ou o Bradesco sacaneou comigo assim, assim, assado, e eu não faço o pedido. Esse formalismo da petição inicial, que está no artigo 319, tá? Ele é muito importante, porque, por exemplo, se não tiver a qualificação do réu, como vai citar o réu? Se não tiver os fatos, como é que o juiz vai instruir o processo e analisar quem tem direito? Se não tiver o pedido, como o juiz vai saber o que você quer? Então, quer dizer, tudo isso aqui são requisitos formais da petição inicial, que inclusive não é assunto desse semestre, tá? Vocês vão começar o semestre que vem com a petição inicial e vão aprender todos esses requisitos, vão aprender a fazer a petição inicial e tudo. Só que existe uma possibilidade aqui, ó, do juiz, verificando que você não cumpriu aqueles requisitos, não apresentou os fatos, não apresentou o pedido, não qualificou o réu, ele vai dar 15 dias para você complementar. 15 dias para você complementar, sanar estes vícios formais da petição inicial. Porém, olha aí, qual é a consequência? Se mesmo depois de dar os 15 dias não cumprir, não sanar o vício, o juiz vai indeferir a petição inicial. O que significa indeferir? Significa que não dá para continuar o processo, não dá para continuar. Não dá para seguir adiante. E se não dá para seguir adiante, ele vai encerrar a atuação dele. Ó. O juiz vai extinguir, não vai resolver o mérito. Não dá para continuar um requisito de validade. Ele vai o quê? Não vai resolver o mérito, vai extinguir. Mas sem resolver o mérito. Agora, você diz assim, poxa, é muito violento, quer dizer, eu não posso depois encontrar um endereço, eu não posso depois ter o dinheiro para pagar as custas, eu não posso depois colocar os pedidos e propor? Pode. Tá? Porque quando o juiz não resolve o mérito, não forma coisa julgada. E aqui no 486 diz expressamente isso. Eu estou falando só da primeira hipótese, né? Você pode repropor a ação. Tá? Segundo requisito de validade, tá? É o respeito ao formalismo. Para entender isso, você precisa lembrar do seguinte: o processo é um conjunto de atos, né, concatenados entre si, com o objetivo final de ter resolvido o conflito. Petição inicial, a contestação, as audiências. Esse procedimento todo, ele não é um vazio, ele não é um formalismo que tem um fim em si mesmo. O formalismo do processo, ele objetiva um valor por trás. Então, quando diz lá o CPC que as partes devem ser intimadas da audiência que as testemunhas vão ser ouvidas, não é um formalismo vazio. O que o CPC quer? Que as partes possam influenciar, participar. Quando o CPC diz que o juiz tem que fundamentar a sentença, enfrentar os argumentos das partes, isso não é um fim em si mesmo, visa garantir a influência, o contraditório. Então, todos os procedimentos descritos na lei devem ser cumpridos. Tá? Agora, se houver o desrespeito a esse formalismo, qual a consequência? Vai ser a invalidade tanto do ato que descumpriu o procedimento, quanto dos subsequentes. Em que sentido? Vamos imaginar que vai ter uma perícia agora de um engenheiro civil num prédio. Tem um conflito sobre isso. O engenheiro civil precisa ir lá identificar se aquele material usado na obra é adequado ou não. Só que não intima as partes. E é direito das partes, está no CPC, dentro do procedimento, acompanhar, saber o dia que vai ter essa perícia. Nem as partes não são intimadas, o perito vai lá e apresenta o laudo para o juiz. E o juiz sentencia. Não valeu de nada. Nem a perícia valeu de nada, nem a sentença valeu de nada. Porque houve um atropelo da forma. Qual é a consequência para o ato
que atropela a forma? A nulidade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu. Teve uma ação de cobrança contra um cliente meu de milhões. E eu fiz a defesa dizendo que aquela dívida não existe. E pedi como prova uma perícia no local que comprovasse que todo o serviço que ele foi contratado, o meu cliente, ele fez. Ele não tem que devolver nada. E aí, o que acontece? O juiz não analisou esse meu pedido e julgou a ação procedente para condenar o meu cliente. Ele atropelou o procedimento. Na minha cabeça, e eu falei para meus clientes isso, já eu respondo a pergunta. Eu disse para meus clientes, não valeu de nada essa sentença. Ele não poderia fazer isso, ele teria que dizer se aceita ou não a produção da prova. Dito e feito, entrei com recurso. O que o tribunal disse? Ordenou para o juiz. O processo está anulado desde aquele momento. Todo o processo está anulado desde aquele momento. Volta, faz a perícia, depois sentencia, não valeu de nada. Tudo que foi feito valeu de nada. Porque assim, gente, se não existisse o respeito ao formalismo, o juiz não seria juiz. O juiz seria um tirano. Seria um rei absolutista diante de súditos. E ele faria o processo do jeito que ele quisesse. Foi o seguinte, olha, deixa eu ver lá, me dá aqui. Ó, você tem direito, tá aqui, eu condeno o banco. Sem fazer audiência, sem ouvir as provas, sem fundamentar. Tá? Então se o procedimento não vale de nada, então não se tem um juiz, tem um tirano e faz do jeito que ele quiser. Olha, chega aqui, pensão alimentícia, eu não vou nem citar o réu. Ou então eu vou citar o réu, mas não vou nem ter prazo de defesa, eu já julgo procedente logo a pensão, extingo logo o processo. Então, aí nós não teríamos um devido processo legal. Cada juiz teria um processo na sua cabeça, um CPC na sua cabeça do jeito dele. Do jeito dele. Isso. Exatamente. Tá? Então, mas professor, o procedimento foi perfeito. Teve audiência de conciliação, teve a produção de prova, testemunhal, pericial, teve audiência de instrução, ouviram as partes. Aí agora o juiz sentenciou, mas ele não enfrentou meus argumentos. Então, é nula a sentença. O que aconteceu para trás é válido, a sentença é nula, não vale de nada. É o que diz a Constituição Federal. A sentença que não tem fundamentação é nula. Facilmente eu entro com recurso, o tribunal manda o juiz proferir outra sentença, que aquela não presta, que ela não vale de nada. Mas eu tenho que fundamentar porque eu faço do jeito que eu quiser, foi tudo perfeito o procedimento. Não, tem um formalismo, inclusive, das próprias sentenças. Tem que ter o relatório, tem que ter a fundamentação, tem que enfrentar todos os argumentos, inclusive precedentes, eventualmente invocados. Tá? Então, o formalismo, sim, gente, não tem para onde fugir, é requisito de validade do processo. Inclusive, o que diz o CPC? O CPC diz que o ato praticado fora das formalidades legais, é nulo. Tá? Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida por quem lhe deu causa. Isso é outra coisa que a gente vai estudar amanhã. A questão da boa-fé. Mas, sim, se a lei diz como tem que ser o processo, tem a pena de nulidade. Tá? Que é quando eu descumpro essa forma. Terceiro requisito que acaba sendo subdividido em dois: competência e imparcialidade. Ou seja, para o processo existir, basta que eu ajuize uma ação no judiciário. O processo existe. Mas para ele ser válido, primeiro, não pode ser qualquer juiz para julgar o processo. Tem que ser o juiz competente. E aqui, principalmente, competência absoluta, porque a relativa, se ela não for alegada, aquele juiz se torna competente, sem problemas. Questão territorial, por exemplo. Mas, por exemplo, tem um processo da justiça trabalhista sendo tramitado numa vara de família. Não adianta, aquele processo pode durar 20 anos, ele nunca vai valer nada. Inclusive, se ele acabar sendo extinto.
julgando procedente, improcedente, cabe até ação rescisória para anular todo o processo, de tão grave que é. Então, olha, um processo de um divórcio não pode tramitar numa vara criminal. Uma ação criminal não pode tramitar numa vara do trabalho. Um processo trabalhista não pode tramitar numa vara de fazenda ou numa vara de falência. Então, sim, a competência, especialmente a absoluta, é um requisito de validade. Tanto é verdade que pode, ao final do processo, ser ajuizada uma ação para anular todo esse processo. Mas não basta a ação ser ajuizada no judiciário, respeitar o formalismo, o juiz ser competente, a petição inicial ser apta. É preciso que o juiz seja imparcial, principalmente não incorrer em nenhuma hipótese de impedimento. Por que eu estou falando isso? Porque a suspeição, se ela não for alegada em 15 dias, ela se convalida. Deixa eu ver aqui a Maria Eduarda. Primeiro, deixa eu ver aqui. Bianca. No caso concreto para o trabalho, vi uma sentença, o juiz afirma que não tem obrigação de se manifestar sobre todos os positivos. Infelizmente, muitos juízes pensam assim e está errado. Isso já mudou. Professor, não seria inválido os ministros do STF julgando a ação das fake news que envolvem eles mesmos? Bom, no caso da fake news, tá? Existem duas correntes doutrinárias. Uma que entende que o STF não poderia julgar, presidir o inquérito das fake news e nem a ação penal que caso tenha, por ele estar envolvido nas fake news, né? Então, são quase vítimas. Né? Outra corrente doutrinária diz que não tem saída. Por quê? Há muitas hipóteses na Constituição Federal que admitem que o STF julgue coisas que têm a ver com o próprio STF. Por exemplo, ação rescisória contra o próprio STF é julgada pelo STF. Onde diz isso? Constituição. Outra coisa, mandado de segurança contra ministro do STF. Quem julga? O STF. O Constituinte coloca situações assim semelhantes. Tá? Mas eu ainda não tenho uma opinião fechada sobre isso, porque nessa correria do semestre ainda não tive tempo de ler os votos e para me posicionar de uma maneira mais firme, tá? Sobre a questão. Então, não vou falar por questões ideológicas, né? A gente precisa se debruçar, estudar e depois dar a opinião. Então, eu vou tirar um tempo aí para me dedicar sobre isso. Bom, mas imparcialidade, especialmente as hipóteses de impedimento. Então, a gente precisa lembrar, quando é que o juiz é impedido de atuar no processo? Quando ele é parente de uma das partes, ou cônjuge ou companheiro, quando ele é empregador de uma das partes, motorista, secretário, alguma coisa, estagiário, ou quando ele é empregado, no caso da instituição de ensino, então o juiz que dá aula no CESUPA, o Homero Lamarão, a Suzy Cury, eles jamais podem julgar uma causa do CESUPA, porque eles dão aula, são, digamos, prestam serviço para o CESUPA. Então, isso é tão grave, as hipóteses de impedimento, que inclusive após o trânsito em julgado, tanto o processo não vale nada, que mesmo após o trânsito em julgado, cabe ação rescisória para anular todo o processo. Não é válido, não foi válido o processo. O juiz julgando um conflito do seu irmão, um juiz julgando um conflito da sua esposa, um juiz que dá aula no CESUPA julgando um conflito do CESUPA, quer dizer, nunca valeu nada, sempre foi inválido esse processo. Tanto é grave que pode ser reconhecido, inclusive, após o trânsito em julgado, com uma ação própria, né, de rescisória para anular esse processo. Então, não tem como escapar. A imparcialidade, especialmente as hipóteses de impedimento, são requisitos de validade do processo. Não tem como. Quarta situação, sem a qual não teremos um processo válido. E aqui, cuidado. São dois requisitos aqui. Primeiro, capacidade de ser parte. Segundo, capacidade de estar em juízo. São coisas completamente diferentes. A gente precisa entender que a pessoa, para ser autora e ré, não basta ela ter capacidade de ser parte,
ela precisa ter capacidade de estar em juízo. Vamos entender essa diferença. Então, primeiro, o que é capacidade de ser parte? Tá? A capacidade de ser parte é a capacidade de ser autor ou réu e que ela é atribuída a qualquer pessoa natural que tenha nascido com vida ou qualquer pessoa jurídica que tenha registro. Então, uma sociedade, uma associação ou uma pessoa natural que já nasceu com vida pode ser autor ou réu de uma ação. Então, uma criança de 1 ano pode ser autora de um inventário para receber os bens que seu pai faleceu? Pode. Uma criança de 6 dias de vida pode entrar com ação de alimentos? Pode. Pode ser autora? Pode. Sem problema nenhum. Uma criança de 5 dias que o plano de saúde nega o tratamento, pode entrar com uma ação com o plano de saúde? Pode. Porque ela é titular de direito. E daí o porquê? A capacidade de ser parte está vinculada à ideia de personalidade jurídica. Então, todo mundo que tem personalidade jurídica pode ser autor ou réu. No caso, a criança nunca vai ser ré, né? Uma criança de 1 ano, coitada. Nunca fez nada na vida. Inclusive, se fizer alguma coisa, quem responde são os pais, né? Eles que são os réus. Daí a pureza da criança. Mas ela pode ser autora. Só que a gente tem duas variáveis aqui. É possível alguém que não tem personalidade jurídica ser autor, né, de uma ação ou réu? Sim. Primeira hipótese, nascituro. A jurisprudência reconhece algumas hipóteses que o nascituro tem direitos da personalidade e pode ser autor de ação. Por exemplo, o caso da Vanessa Camargo. Os autores foram a Vanessa, o marido e o nascituro contra o Rafinha Bastos. Poderíamos imaginar até a ação de alimentos gravídicos. O autor da ação é o próprio nascituro, tá? Representado pela genitora. E a segunda variável, ou seja, de pessoas que não têm personalidade jurídica, que podem ser autores ou réus de ação, são alguns entes despersonalizados. São 3. Primeiro, o espólio. Segundo, a massa falida. Terceiro, o condomínio. Então vamos lá. O que é o espólio? Pensar alguém bem rico. Imaginar que alguém muito rico. Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro tem um iate, tem 3 mansões e 9 milhões em conta bancária. Tá? E ele morre. O conjunto desses bens deixados pelo Rodrigo Faro, juntamente com o conjunto de eventuais dívidas que ele tenha deixado, esse complexo de bens, dívidas, é chamado de espólio. Ou seja, vamos imaginar que o Rodrigo Faro, antes de morrer, me contratou como advogado e não me pagou 100 mil reais que ele tinha pactuado. Não me pagou. Só que ele morreu agora. Eu posso cobrar essa dívida do falecido? Não. Não posso cobrar do falecido. O falecido acabou, não existe mais. A morte extingue a pessoa natural. Então, contra quem eu vou entrar com a ação? Contra o espólio. Isso mesmo, contra o espólio. Que é representado, né, pelo inventariante, que normalmente é a viúva ou o viúvo. Na ausência deles, um filho, que representa aquele complexo de bens e dívidas. E para que isso? Por que o espólio tem legitimidade passiva ou ativa? Poxa, muito importante. Porque eu posso cobrar meus honorários do espólio. Eles que vendam algum bem que o Rodrigo Faro deixou e me pague. Inclusive, é requisito até do inventário para que possa partilhar os bens entre os herdeiros, que primeiro pague as dívidas, as obrigações todas, e depois que pode partilhar para os herdeiros. Então, a juíza mesmo do inventário tem por obrigação separar uma parte do patrimônio para pagar as dívidas do falecido. E aí, somente após pagar todas as dívidas, que passam os bens aos herdeiros. Tanto é verdade que, enquanto esses bens não pagarem as dívidas e não partilharem o que cabe para cada herdeiros, eu chamo isso de espólio. Eu não posso dizer que eu, filho, tenho o carro, o outro filho tem o iate, a esposa tem a mansão. Não, enquanto não pagar todas as dívidas, ela continua sendo espólio. É uma universalidade de bens ainda indivisível, ainda não pode, nem pode ser partilhada sem pagar as dívidas. Então tem conflitos, né? Sei lá, um funcionário lá do Rodrigo Faro não recebeu, ele entra lá contra o espólio.
Mas pode o espólio também entrar com a ação? Pode. Por exemplo, estão cobrando uma dívida milionária de imposto que o falecido não teria realizado o pagamento. E a gente quer anular essa dívida porque está prescrita. Quem é o autor da ação? O Rodrigo Faro? Não, ele já morreu. O espólio. O espólio. O espólio, então, o CPC reconhece. E mesmo não tendo CPF, o CNPJ, ele tem capacidade de ser parte. Ele tem capacidade de ser parte, mesmo sendo um ente despersonalizado. A mesma coisa acontece com a massa falida. Quando o juiz decreta a falência de uma empresa, ela acaba, gente. Depois de pagar todas as obrigações, ela é extinta mesmo, acaba. Então, sei lá, Varig. A Varig não existe mais. Faliu e acabou. Deixa eu ver outra empresa que faliu e acabou. Acho que é a construtora Vila Del Rey aqui em Belém. Faliu, acabou, não existe mais. Salvo engano. Isso. As pessoas que estão ali a receber, né, o patrimônio do falecido têm total interesse, né, de lutar por justiça, né, de pedir uma reintegração de posse de uma fazenda que era do falecido, pedir anulação de uma dívida, pedir até cobranças, né, de dívidas de bancos que tiraram dinheiro indevidamente da conta do falecido. Só que o autor da ação não vai mais ser o Rodrigo Faro, né? Vai ser o espólio. A massa falida, voltando aqui à questão da massa falida, o que acontece? Quando a pessoa jurídica é extinta, faliu e tudo, tem um resíduo ainda. Sempre tem alguma pendência. Tá? Sempre tem alguma coisa ainda que não vendeu, sempre tem alguma coisa ainda para pagar ou para receber, coisas assim muito antigas que estão em curso. E aí pode aquela pessoa jurídica que não existe mais ser autora ou ré? Pode, só que agora ela não tem mais personalidade jurídica, agora é só o resíduo, né? Do que sobrou, a gente chama de massa falida. E aí os sócios ainda têm interesse, os antigos sócios, né? De sobrar alguma coisa, receber alguma coisa. E se chama de massa falida. E também o condomínio. Muitas vezes o condomínio tem registro no cartório de pessoas jurídicas, tem CNPJ. Mas muitos condomínios aí de prédio não tem CNPJ, não existe, não é uma personalidade jurídica. Mas o CPC garante que o condomínio pode ser autor de ação, para cobrar a taxa condominial, por exemplo. Assim como o condomínio pode ser réu. Por exemplo, impediu lá de entrar cachorro no elevador, impediu um morador de fazer alguma coisa, o morador se sentiu prejudicado, pode entrar com ação contra quem? Contra o próprio condomínio. Mas não tem CNPJ, não tem CPF, não tem personalidade jurídica. Não tem. Mas a lei estabelece, para facilitar os litígios, ele pode ser autor e pode ser réu. Tá? Pois bem, totalmente diferente da capacidade de ser parte é a capacidade de estar em juízo. São coisas diferentes. Tá? Capacidade de ser parte, uma criança de 1 ano tem, 6 dias tem. Uma pessoa que foi interditada tem. Mas a capacidade de estar em juízo, ela tem a ver com aquela capacidade de exercício. Vocês estudam em Teoria Geral do Direito Civil, tem a ver com a capacidade de exercício. Então, assim, a criança de 1 ano de idade pode ser autora de uma ação? Pode. Mas para ela estar em juízo, é preciso o quê? Estar representada pelos seus responsáveis. Uma pessoa que foi interditada e foi agredida por alguém pode ser autora de uma ação? Pode. Mas ela precisa estar o quê? Com um curador. Então, capacidade de ser parte, qualquer pessoa tem. Capacidade de estar em juízo, tem que ter capacidade civil. Se não tem, pode estar em juízo, mas tem que estar suprido pela representação. Tá? E, totalmente diferente, é a capacidade postulatória. E falando um português bem claro, a capacidade postulatória é aquela capacidade de um profissional que estudou direito, que pode postular e requerer coisas ao juiz. Por isso que as pessoas precisam contratar um advogado ou uma advogada para entrar com divórcio, para entrar com a reintegração de hipótese, com uso capião. Se elas não tiverem recursos, elas precisam ir pela defensoria pública. Mas tem que ter um profissional do direito que tenha capacidade de postular em juízo. Quem é que tem a capacidade de postular para alguém essas coisas em juízo? De recorrer, de representar contestação, de petição inicial. São os aprovados, são os bacharéis em direito, aprovados no exame de ordem. Só cuidado com uma coisa. Os defensores públicos também têm capacidade de postular para as pessoas de baixa renda.
Mais uma coisa, os procuradores, os advogados públicos também têm capacidade postulatória para o município, para o estado e para a União. E mais que isso, o Ministério Público, o promotor de justiça, também tem capacidade postulatória para entrar com ação, tanto penal quanto ação civil pública, né, na defesa de direitos coletivos difusos. E mais que isso, às vezes o próprio cidadão, desacompanhado de qualquer profissional do direito, tem capacidade de postular para o juiz o que ele quer sozinho, quando a lei assim expressamente autorizar. Quando é que isso acontece? Habeas corpus, medida protetiva para mulher, ela pode pedir medida protetiva para o juiz sem estar com advogado. Além disso, reclamação trabalhista e juizado especial. Só que cuidado com o juizado especial aqui. Olha só. A Lei 9.099 é a lei que trata do juizado especial. E lá no artigo 9º, ela diz que você só pode estar sem advogado, ou seja, sozinho lá entrar com ação, nas causas de até 20 salários mínimos. Elas podem comparecer pessoalmente. Mas se for acima de 20, a assistência do advogado é obrigatória. Por que eu estou falando isso? Porque no juizado especial se admite até 40 salários mínimos. Você pode pedir qualquer coisa até 40 salários mínimos. Só que se for de 20 salários até 40, obrigatoriamente você tem que estar com advogado. Então, às vezes, as pessoas falam errado. Não, juizado não precisa de advogado, não precisa de advogado. Não precisa de advogado se for até 20 salários mínimos. E vou além. Se você não concorda com a sentença do juiz, a sua causa é de 10 mil reais, ou seja, menos de 20 salários mínimos. Você não concorda com a sentença do juiz, você quer recorrer, opa, obrigatoriamente você vai ter que contratar um advogado. Ou ir, claro, até a defensoria pública. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado, porque já é uma coisa mais técnica. Né? Então, aí exige o profissional do direito. E aí, finalmente, vamos para o último slide, quando a gente vai falar do Dan Bilzerian, nesse último slide aqui, no tópico 3. O último slide é o seguinte. Ele trata de pressupostos negativos. O que significa isso? Tudo o que eu falei agora é no sentido positivo. Tem que estar presente. Ou seja, tem que ter petição inicial, tem que preencher os requisitos, tem que ser competente, tem que ser imparcial, tem que ter capacidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tudo que eu falei agora, tem que ter competência. Tudo que eu falei agora são pressupostos que devem estar presentes. Ou seja, a gente torce para que eles estejam presentes. Tá? Esses aqui é o contrário, esses últimos. São pressupostos que a gente torce para que eles não tenham no processo. Porque se eles tiverem, o processo não vai se desenvolver de forma válida e o juiz vai extinguir sem resolver o mérito do mesmo jeito. Tá? Só vou pedir um minuto para eu pegar uma água, um café aqui, tá? E a gente vai estudar esses pressupostos que não podem estar presentes.
Então, pessoal, finalizando aqui. Primeiro requisito negativo, ou seja, não pode estar presente. Litispendência. Para entender isso, precisamos lembrar quais são os elementos da ação, ou seja, o que é que torna uma ação única, irrepetível, diferente de todas as outras? São seus elementos. As partes, vamos imaginar, Bona contra o Leandro. O pedido, R$ 10.000 de dano material. E a causa, pedir. Em relação aos fatos, porque ele bateu no meu carro. Em relação ao direito, porque o Código Civil diz que quem causa dano ao outro fica obrigado a reparar na extensão do dano. Então, não pode existir, em nenhuma hipótese, qualquer outra ação idêntica a essa. Bona contra o Leandro, R$ 10.000, porque ele bateu no carro no dia tal de 2019. Eu posso até ter 200 ações contra o Leandro. Mas uma por causa que ele bateu no meu carro, a outra porque ele me xingou na rede social, a outra porque ele me agrediu, a outra porque ele comprou um celular e não pagou, a outra porque ele está infiltrando meu apartamento, a outra para ele me devolver alguma coisa que ele pegou de mim. Mas eu não posso ter ações idênticas. Não existe isso. Porque senão eu entro com 100 ações, as que eu perder eu desconsidero, a que eu ganhar eu digo, não, é essa ação aqui. Isso fere a segurança jurídica, isso atola o judiciário, isso é irracional. Tá? Ah, mas o juiz não é o competente dessa, então eu vou entrar com outra ação. Não. Peça que ele remeta para o juiz competente. Não tem essa, é só uma ação, acabou-se. Tá? E aí vem a litispendência. A litispendência é uma reprodução idêntica de outra ação. Mas eu estou falando o seguinte, idêntica. Idêntica. E aí vamos lá para o CPC. CPC. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Então não pode a segunda ação, a terceira, a quarta, que sejam idênticas àquela primeira, não podem existir. E aí qual é a consequência? O juiz não vai resolver o mérito. Quando reconhecer a existência de litispendência. Vamos além. Não basta a litispendência. É preciso que não exista coisa julgada. Ou seja, o que seria a coisa julgada? É a reprodução idêntica de uma ação, mas não que está em curso ainda, em grau de recurso ou mesmo no primeiro grau. Mas de uma ação que já foi julgada, já não tem mais nenhum recurso e transitou em julgado. Tá? E normalmente as pessoas fazem isso porque não gostaram da decisão. Aí entram de novo. Né? Teve um caso que eu fui advogado de um banco que o cidadão entrou pedindo a devolução do dinheiro da previdência privada dele. Aí eu fui fazer a defesa do banco. Falei, será que esse cara, já faz 2 anos isso, será que esse cara não entrou com alguma outra coisa antes? Eu pesquisei, poxa, eu encontrei. Encontrei que tinha uma ação já do ano que ele tinha perdido a ação. O juiz julgou improcedente porque reconheceu que o banco já tinha devolvido há muito tempo o dinheiro para ele. Ele não tinha o direito de cobrar de novo. Então, não tem como, gente. Coisa julgada. E a mesma coisa aqui, ó. Há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida. E qual é a consequência? A mesma. O juiz não vai resolver o mérito quando? Não só quando indeferir a petição inicial, não só quando verificar a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido, capacidade das partes de estar em juízo, capacidade postulatória, etc. Mas também quando ele reconhecer a existência de coisa julgada. E também não vai julgar o mérito, ou seja, vai extinguir sem julgar o mérito quando verificar a ausência das condições da ação aqui. Mas tem aqui uma palavrinha. Além de não ter coisa julgada e além de não ter litispendência, também não é possível ter perempção.
para entender percepção, eu vou utilizar como exemplo o caso do Dan Bilzerian. Tá? Olha só, tudo na vida tem um limite de tolerância. Né? Mesmo Buda, Confúcio, Jesus Cristo tinham um limite de tolerância. Umas coisas, né? Dizem, inclusive, que um dia o judeu estava vendo Jesus Cristo fazer milagres lá, sábado, domingo, uma coisa assim. Aí teria dito lá que não pode fazer nada sábado e domingo. Aí Jesus teria dito, não, pode sim, eu vou continuar fazendo e pode me matar. Sábado, né? Porque não faz sentido, se é para fazer o bem, não interessa o dia. E, ou seja, tem um limite, né? De tolerância para tudo. Daí o hate speech, né? O discurso de ódio, é um exemplo disso, né? A liberdade de expressão, ela é lícita, mas chega um momento em que eu discrimino as pessoas, isso já não está dentro, né, do conteúdo desse direito. Que eu extrapolo o limite da tolerância. Isso tem a ver com perempção, tá? E a mesma coisa o caso do Dan Bilzerian, né? 5 anos atrás, ele era só um fanfarrão, né? Postava foto em festa, em bebida, drogas e tal. O pessoal diz, não, é a vida dele, deixa ele. Aí depois ele começou a postar uma foto com uma mulher num dia, depois na outra semana com outra mulher, depois no outro dia com outra mulher, depois no outro... Aí o pessoal, deixa ele, né? Quer ficar com uma, quer ficar com outra. Aí depois, agora mais recentemente, né? Ele começou assim, Dia das Mulheres. Aí ele põe a mulher deitada e ele come em cima da mulher lá. Aí dia do não sei o que, ele entra na banheira, as mulheres seminuas, né? Todas à disposição dele, subservientes ali. Aí chega uma hora que a tolerância acaba. Né? E vou fazer uma pequena digressão sobre esse assunto antes da gente voltar para a perempção, que tem a ver com essa história de, olha, a tolerância tem limite, né? A perempção não tem a ver com isso. Vou fazer uma pequena digressão sobre esse caso. Existe uma primeira coisa aí que tem que ser dita, né? Minha opinião, tá? Essa história de cancelar as pessoas que seguiam ele é uma coisa um pouco apressada, tá? Porque muita gente que seguia ele há 6, 7 anos atrás, quando ele só era um fanfarrão besteiro. Né? E essas coisas mais graves já foram agora recentes, então tem isso também. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí sim a pessoa admira aquele tipo de conteúdo, aí já é preocupante. Por quê? Porque esse conteúdo é o que a gente chama no direito do consumidor, né, de publicidade abusiva. O que é a publicidade abusiva? Uma das formas da publicidade ser abusiva, e por que eu estou falando publicidade, tá, gente? Porque na verdade já não é mais um fanfarrão, ali já é uma marca de vape, de perfume, de indústria de cannabis, de cueca, de vodka. Ali já o nome Dan Bilzerian já é uma marca de muitos produtos. Então aquilo ali do Instagram já é uma publicidade, tá? Que busca claramente aproximar o consumidor dos bens de consumo. E aí vem a história, ali já não é mais um fanfarrão playboy que faz o que quiser da vida, ali já é diferente. Ali já eu estou me utilizando de um mecanismo de aproximar os produtos que eu estou querendo vender do consumidor. E é essa aproximação dos produtos que eu quero vender com o consumidor, ela não pode se dar de qualquer jeito. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor diz que ela não pode incitar o medo. E não é o caso dele, tá? Incitar o medo, colocar morte, sirene para chamar a atenção do consumidor. Não pode se aproveitar da deficiência de julgamento da criança, como foi o caso das publicidades da sandália da Xuxa, né? Ficava assim hipnotizando a criança, não pode.
Não pode agredir os valores do meio ambiente, então já teve publicidade de algumas marcas matando animal, destruindo árvore. E uma das hipóteses que a publicidade é abusiva e, portanto, ilegal, é quando ela é discriminatória. Teve um salgadinho, fez uma publicidade discriminatória com a pessoa autista, uma pessoa com autismo, na verdade. Como se fosse um pateta, uma pessoa foi proibida. Tá? Isso no Brasil. E uma das hipóteses lá discriminatória e a doutrina e vários artigos com base em Simone de Beauvoir, com base em Angela Davis, com base na desigualdade de gênero, aludem que também algumas publicidades de cerveja, por exemplo, são discriminatórias, que coloca a mulher como o homem controlando ela no controle remoto, coloca a mulher só servindo o homem, vai ver. Isso vem mudando, tá? Isso inclusive vem mudando, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Em que a mulher tá junto, tá bebendo junto, tá se divertindo junto, não tá servindo ninguém, etc. Então, assim, numa perspectiva jurídica, né, o caso do Dan Bilzerian, no Brasil, tá, seria considerado uma publicidade abusiva. E aí vem um bom tema de pesquisa, né? Como dimensionar isso? Que a jurisdição que vale no Brasil, as leis que valem no Brasil, não vale lá para ele, tá? Só que o Instagram dele é seguido por milhões de brasileiros. E aí, como resolver isso? É possível censurar no Brasil, papapá, papapá? Dá um grande tema de pesquisa, porque o Instagram, o Facebook, as redes sociais em geral ultrapassam fronteiras, né? Foi um aluno meu pesquisou sobre YouTubers que estão dedicados ao público infantil, que ficam ali de forma ostensiva vendendo brinquedos, que seria abusivo no Brasil, mas que tem esse grande desafio porque é um youtuber da Suécia, né? E milhões de crianças no Brasil também seguem. Então, essa é uma boa problemática, tá? Enfim, antes de eu passar para a perempção, vocês têm alguma opinião sobre essa confusão toda que deu aí? Alguém discorda? Bom, e aí vem a perempção. A perempção tem um momento que não se tem mais tolerância, não se tem mais. É, esse mesmo. Esse mesmo. E aí vem a perempção. O que é que acontece? Vocês já viram que eu posso muito bem entrar com ação e descumprir algum requisito, o juiz vai me dar um prazo para sanar, se ele for sanável, né? E se eu não sanar, ele vai extinguir o processo, sem resolver o mérito. Então vamos dar o seguinte exemplo. Eu entro com uma ação e eu não pago as custas, nem peço justiça gratuita. Aí o juiz me dá 15 dias, mas eu não cumpro. O que ele vai fazer? Extinguir sem resolver o mérito. Primeira vez. Primeira tolerância. Aí eu entro com a ação, agora eu pago as custas, mas eu deixo de formular o pedido. O juiz me dá 15 dias para eu formular o pedido, eu não formulo. Ele extingue pela segunda vez. Extinguiu pela segunda vez. Aí eu entro de novo com a ação, pagando as custas e formulando o pedido. Mas deixo de narrar os fatos ou de juntar uma procuração de um advogado, estou sem advogado. Ele me dá 15 dias e eu não sano, ele pela terceira vez extingue. Na quarta vez eu não posso mais entrar com a ação, gente. Perempção, então, é quando por 3 vezes, por culpa, né, do autor, a ação é extinta por desídio, né, sem resolver o mérito. Exatamente isso aqui. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença em abandono da causa, não poderá propor de novo a ação do mesmo réu com o mesmo objeto. O nome disso, perempção. E também o 485 diz lá que o juiz não vai resolver o mérito, ou seja, vai extinguir o processo, quando verificar, reconhecer a existência de perempção. Reconhecer a existência de perempção. Vai ver lá no sistema que o cara entrou já com 3 vezes, e as 3 vezes foram extintas, na quarta ele não pode mais. E por último, gente, a convenção da arbitragem. O que vocês precisam lembrar para a gente finalizar? É que uma das formas de solução de conflito
é a arbitragem. A jurisdição não é a única forma de resolver o conflito, através da jurisdição. Eu posso conciliar com alguém que eu bati o carro, dar o dinheiro, a pessoa aceitar. E uma dessas formas diversas da jurisdição é a arbitragem. Se você for ver aqui, ó, a lei 9.307 dispõe sobre a arbitragem, que não tem nada a ver com a jurisdição. Ela é uma forma de resolver o conflito onde as partes que estão em conflito escolhem um terceiro que não é juiz de direito, mas que é de confiança de ambas as partes. Só que isso tem limites. Só pode ser feito se as pessoas forem capazes e versar sobre direito patrimonial. Então não pode versar sobre dano moral ou sobre outras coisas na dimensão existencial do ser humano, como guarda, né? E também não pode ter uma criança, um adolescente ou uma pessoa interditada aqui. Aí tem que ser a jurisdição. Mas tirando isso, vamos imaginar, eu tenho um conflito com a Luanda. A Luanda é lá do Cadom e eu paguei do meu bolso as passagens dos professores e o hotel dos professores para um congresso aí do Cadom. Só que eu mandei um e-mail dizendo que era para me reembolsar depois. O dinheiro que foi arrecadado com o evento era para me repassar. Tá? E eu gastei 13 mil reais com passagem e hotel dos professores. Aí eu chego com a Luanda diz, não, o dinheiro do evento é para o Cadom. Quem disse para você que a gente tem que devolver? Que a gente tem que reembolsar? Não, tem um e-mail lá, tem um WhatsApp da presidenta Larissa. Não, não tem isso não. A gente agora é outra presidência. O que foi no passado foi, agora o dinheiro é nosso. Aí eu digo o seguinte, Luanda, tá bom. É o seguinte, quem é professor de penal de vocês? Professor ou professor de penal? Luciana, porque tem duas Lucianas, né? Tem a Luciana Fonseca e essa Luciana é a Luciana. Eu chamo ela só de Luciana, eu esqueci. Mas é a Luciana de penal, claro, eu sei quem é. Correia, isso. Então eu chego com a Luanda e digo o seguinte, Luanda, vamos fazer o seguinte, um processo judicial demora muito, né? 3, 4, 5, 6 anos. É o seguinte, a Luciana não é minha amiga, ela é minha colega de profissão, eu admiro, respeito, gosto dela. E eu acho ela super honesta, super capacitada, um senso de justiça. Tu achas isso também, Luanda? A Luanda diz, também acho. Terias algum problema que ela dissesse? Ela vai analisar as provas e ela vai dizer quem é que tem direito? Sou eu a receber ou não? Vocês ficar com dinheiro? A Luanda diz, com certeza, a gente vai confiar na decisão da Luciana. Então o que é que a gente faz? Não pode ser de boca. A gente faz um compromisso por escrito, chama Convenção de Arbitragem, dizendo que a gente aceita que aquele conflito do dinheiro do Congresso seja julgado pela Luciana Corrêa, a professora Luciana Corrêa. Tá, mas pô, quem é que eu posso escolher? Tá lá no artigo 13. Não é qualquer pessoa, no caso a Luciana passa no crivo. Mas tem que ser uma pessoa capaz e que seja de confiança das partes. Então, claro, a gente não pode escolher uma pessoa de 15 anos, como ato não vai ter validade, e também não pode escolher uma pessoa que foi interditada, por exemplo, ou que está na UTI, estado vegetativo, não. Mas a Luciana passa no crivo. Só que a decisão da Luciana, ou do árbitro, em qualquer conflito, não é brincadeira, gente. Ela tem força de sentença judicial obrigatória. Só que de nada valeria ter arbitragem se quando tivesse um conflito, as pessoas pudessem também ir para o judiciário. Daí o porquê o juiz não vai resolver o mérito quando acolher o quê? A existência de convenção de arbitragem. Não vai, então. Se tem convenção de arbitragem, não vai julgar o mérito aqui no judiciário. Aí você vai me dizer, poxa, mas como é que o juiz vai saber? Lá na defesa do réu, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o conflito, alegar para o juiz que tem litispendência, coisa julgada, perempção, mas também convenção de arbitragem. Daí que o juiz pode ter acesso a isso e extinguir o processo. Agora, claro, o autor da ação ele não quer arbitragem, por isso que ele entrou com a ação. E se o réu não faz menção a essa arbitragem?
Aí significa que ele renunciou ao juízo arbitral e aí o judiciário vai poder julgar. A ausência de alegação na defesa, né, da convenção de arbitragem implica na aceitação da jurisdição estatal e na renúncia da jurisdição do juízo arbitral. E aí o juiz vai poder julgar o mérito, sem problema nenhum. Então, finalizando, última frase. Eu sou parte legítima, eu tenho interesse de agir, tá? O meu processo, eu entrei no judiciário, tenho petição inicial, o réu foi citado, a petição inicial cumpre todos os requisitos, o procedimento foi todo cumprido, as audiências, tudo. O juiz é competente, ele não incorre nenhuma, ele não é parente de uma das partes, ele é imparcial. Eu tenho capacidade de ser parte, eu tenho capacidade de estar em juízo, o réu também. Eu estou com advogado. Não há litispendência, não há coisa julgada, não é reprodução de uma outra ação que já está em curso, não houve perempção, nunca teve extinção de abandono, nada disso, e não tem arbitragem. Ah, agora sim. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Aí sim, cumprindo tudo isso, gente, as condições da ação e os pressupostos processuais, o que vai acontecer? O que todo mundo sempre quer do judiciário, né? Que é o quê? O mérito. Ele vai resolver o mérito, vai julgar mesmo o conflito, vai acolher ou vai rejeitar o que foi pedido. Não esqueçam que também temos outras duas hipóteses de extinção que resolve o mérito. O acordo, quando o juiz homologa o acordo, nós temos 3 espécies de acordo aqui, mas todas elas são acordo, também extingue o processo com resolução do mérito com coisa julgada, não pode repropor a ação. Também quando o juiz acolher prescrição e decadência, por uma opção política legislativa para impedir a repropositura, se o juiz reconhece prescrição e decadência, é considerado com a resolução do mérito. Isso tudo vocês vão estudar semestre que vem. Tá? A gente está estudando só os pressupostos processuais. Então, amigos, com isso a gente finaliza hoje. Voltamos amanhã com a última aula do semestre do conteúdo novo. Tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde para todos.